Razuki, como você está? Rapaz, você tá bonita, hein? Obrigada. Que isso, soubesse eu tinha até posto uma roupa melhor. Posso ficar E pra aí? trás. Tá me ouvindo bem? Tô. Porque eu tô sem fone, tô aqui no áudio do celular, né? Ok, Microfone. Pá. Acho que tá ok. bom. Eu Eu acho que sim. Para mim tá bom. Tô te ouvindo. também tô te ouvindo bem. Espero que não Não tenha dê tilt. nenhuma queda de sinal, né? De rede. Vamos ver. E tô vendo aqui, já tem bastante gente entrando, hein? O No... pessoal marcou na agenda, hein? Vamos ver. É, então, vamos esperar um pouquinho, né? Enquanto minha mãe já Tá entrou bom. aqui, ela falou que essa live ela não perdia por nada. Eita! Fiz umas 20 lives, a maioria ela falou: "Ah, vou entrar lá, mas não vou, eu não entendo muito bem, mas não, essa da Fernanda eu quero ver". O pessoal falou para mim, né? Você vai falar, calma. Não, eu digo, gente, eu vou explicar cada planeta, o que que faz, para poder vocês entenderem. É isso Não aí. posso falar astrologia geral, né? Não, não, mas o professor tem essa missão, né? É de mastigar, né, a linguagem, o conhecimento. Mas tem que explicar, né? Quer dizer, vai explicar sim, Isso aí. né? O que dá. Então, vamos, o que eu sempre faço, né, é que eu vou, nesse iniciozinho eu falo um pouquinho de mim, porque ainda não tem muita gente, né, e o importante Perfeito. é as pessoas saberem de você, né. Então, meu nome é Ricardo Razuki, tenho feito mais lives aí, comecei na pandemia fazendo umas lives mais para me distrair mesmo, e acabou que algumas pessoas estão gostando, e aí tem convidado algumas pessoas. A Fernanda foi uma das pessoas. Chacel, né? Fernanda Chacel, né? Tem que botar o sobrenome. Uma das pessoas que eu pensei, pô, essa vai dar uma live legal, ela tem muita coisa para dizer. E nessa época, né? Acho que as pessoas ficam querendo alguns sinais, assim, né? Não é? Tem assunto pra caramba, né? Por isso que eu não vou falar muito aqui, já vou parar de falar. Então, tá aí, Fernanda Chacel, pode se apresentar, sejam todos bem-vindos e a bola está com você. Como a gente combinou, eu vou fazer mais ou menos como eu faço, né? Quando eu achar que tem algum ponto interessante, eu dou um Tá. pitaco ou Então, questiono, mas vou deixar a bola contigo. eu sou astróloga há 30 anos, tá? E a minha grande história é com a história do trauma de parto, né? Porque eu gosto muito dessa história. Eu fui estudar Renascimento em 93, fui fazer um curso de floral, conheci uma terapeuta de Renascimento. A minha vida é cheia de histórias assim loucas, as coisas aparecem na minha vida e eu vou, né? Então, assim, eu fui estudar cabala porque o meu amigo com quem eu estudava desenho animado me levou para estudar cabala. Entendeu? Então é tudo muito doido, não tem muita lógica, mas a gente vai indo e vamos em frente, né? O negócio é seguir o fluxo e não ficar brigando com as oportunidades, né? Eu tenho Urano de então tem essa questão das coisas inusitadas que acontecem. Então, são 30 anos de astrologia. Eu não escolhi ser astróloga, né? Eu ia fazer desenho animado e sapatear. E aí, de repente, Astrologia, a astrologia caiu na minha mão. A vida deu um nó. Eu falei assim: bom, e agora o que eu vou fazer da minha vida, né? E aí, uma amiga me arrumou uma matéria para vender comida para festa. Só que a pessoa que fez a matéria falou que eu era numeróloga, estudava astrologia, estudava cabala, isso lá em 1990. E desenhava também, tinha sido professora de arte e aprendido a cozinhar com a minha avó. E aí, no final, ela falava que eu ia fazer um soufflé voar. Resultado, eu tive uma encomenda de trufa e me chamaram para uma feira esotérica e eu nunca mais parei. A história é essa, né? isso E aí, aí a legal. gente vai levando e a minha história vai por aí, mas tem essa história de ter estudado a questão do nascimento, a terapia de renascimento,
que foi uma coisa muito incrível na minha vida. E a partir dali, eu falei, bom, o que eu vou fazer com isso, né? E aí eu juntei a astrologia com a teoria do renascimento e criei um trabalho meu e que cheguei a milhões de coisas, não só o desenho do mapa o desenho do mapa é o mesmo, mas a mãe, quando você nasce, no mapa normal, ela está lá na casa 10, né? Mas dentro da leitura do renascimento, na hora que você nasce, ela é sua casa 7. Então, ela é sua casa de relacionamento, você sai de dentro dela. Ela é sua parceira, né? Sim, sim. E então, a maneira como você nasce vai influenciar os seus relacionamentos, a relação que você teve com a mãe lá na hora do nascimento, aquilo bate nas suas relações, você carrega aquela história, vai mexer nos seus padrões de relacionamento e vai mexer também, muitas vezes, na questão financeira. Se você nasceu numa família que não tinha dinheiro, nasceu numa hora meio errada, se você... se os seus pais não eram casados e a mãe engravidou, então você pode ter problemas com legalidade. E aí é muito engraçado isso, porque aí as pessoas que eu pego que têm esse problema, elas vão ser advogadas, o outro vai ser despachante. É muito doido, entendeu? De alguma maneira vai estar vai buscar aquilo, entendeu? Né? E às vezes você desata um nó que a pessoa fala assim, mas era isso, era isso. É muito simples. Fernanda, eu já estudei um pouquinho, bem pouquinho mesmo, né, de psicanálise, né, de Freud, assim, essa parte do inconsciente. Tem um pouco também disso que você capta, pode de repente estar captando alguma coisa do inconsciente da pessoa ali, claro, né? Claro, não só isso, como também tem essa história de canalizar, né? Não tenho a menor dúvida disso. Eu pego o mapa da pessoa, olho para a cara da pessoa, abro a boca e saio falando, não tenho o menor controle. Entendeu? Agora, logicamente, a astrologia é uma coisa matemática, é técnico, né? Então, você tem uma base teórica, técnica, e vai desenvolvendo a partir dali. Eu vou conversando com as pessoas e vou me embora. Você sabe, né? Sim, sim. Então, a história é essa, entendeu? E vamos ajudar do jeito que puder, né? Porque, assim, é muito fácil você dizer para mim, eu tenho problema com os meus relacionamentos. Mas como é que é seu mapa? Né? Às vezes você tem um mapa complicado, então não adianta você resolver o outro. Você tem que se resolver primeiro para depois você se relacionar, né? Não? Com certeza. Tem aquele povo que enjoa, né? Minhas relações não dão certo. Você tem lá um Urano, então você tem uma coisa que você é apressado, acelerado. Aí eu acho o outro lerdo. É difícil, entendeu? Tem lá um Netuno na casa 7. Aí você vive o amor romântico, fantasia, relação, vive relação de vítima e salvador, né? Dá demais na relação. Aí depois se decepciona. Por quê? Porque não enxergou direito, não é porque a pessoa é errada. É muito engraçado aquelas pessoas que dizem assim, ele era tão maravilhoso e virou monstro. Não, ele sempre foi monstro, você que estava de óculos cor-de-rosa. É mais ou menos isso, entendeu? E aí tem o parto estagnado, o circular de cordão, você tem milhões de coisas aí, e aquilo influencia a vida da pessoa. Então, a pessoa que nasceu de circular de cordão, ela é enrolada na vida. É interessante que assim, você vai falando, né? Você sabe que eu gosto de filosofia, né? Estudo filosofia também. E tem, assim, muito do que você fala, de alguma maneira, intuitivamente, já outras ciências ou outras abordagens, né, tratam nessa questão do sujeito-objeto, ou até que ponto o objeto não é influenciado pelo olhar do sujeito. Com certeza. Então, assim, tem muita gente que fala, mas a astrologia não tem... Como é que você explica? Cara, a astrologia não é uma ciência, né? Não é uma... Sim. É matemático, é físico. Não, eu digo assim, para quem enxerga de uma maneira muito estrita, não vai conseguir entender. Tem que estar aberto, né, para um tipo de conhecimento diferente. Como é que você explica isso aí para o pessoal? Não, olha só. Você nasce, você tem um mapa que tem influência do seu pai e da sua mãe. Isso é super importante falar. As pessoas não vão ter um mapa que não tem nada a ver com o mapa do pai e o mapa da mãe. Porque o mapa do filho, ele é um pouco do mapa do pai, um pouco do mapa da mãe. Então, você tem a genética, né? Sim. Tá? Então, você nasceu, você tem um histórico ali, né?
E aí você tem as tendências. Como é que você é fisicamente, como é que você lida com o seu dinheiro, seus valores. A casa 3 são os irmãos, a escola, e por aí vai, a família. Então, tem uma parte vocacional. Uma pessoa, eu peguei muito esse ano isso, muita gente perdendo emprego nessa confusão toda, as pessoas meio desesperadas. Eu falei, pô, vamos lá ver as tendências do seu mapa, para que você dá, né? Ou Sim, até sim. mesmo, o que você queria ser quando você era criança? Né? Porque, de repente, a chave está lá. Ah, quando eu era criança, eu queria construir avião. Né? Quem sabe vai fazer aplicativo de aviãozinho? Não sei, É, não é? Tem pode sempre uma ter, chave. pode ter sofrido muita repressão, né, na infância e Com acabou que... certeza, com certeza. Na história do Renascimento, você tem o trauma de parto, as crenças limitantes, que são as frases que você escutou de pai e mãe que te impedem de crescer, a desaprovação parental, que às vezes os pais não fazem por mal, mas te falam coisas erradas para você e você entuba aquilo, né? Desaprovação parental, a crença em vida passada. Ah, na vida passada eu fui um monstro, então eu tenho que ser infeliz nessa vida. Isso não existe, gente. Você pode ter até um resquício no seu mapa de vida passada, tal, mas o que aquilo está influenciando hoje? E ponto. Não tem que ficar empurrando aquilo lá para trás, entendeu? E ficar pesquisando, até porque ninguém tem uma lógica muito clara nessa parte, né? Não é assim tão fácil de detectar. Então, assim, são Diria que conjecturas, né? não é nada fácil, né? Tem São gente que nem acredita, conjecturas. né? Tem muita Aí, coisa, né? é, Então eu acho isso. Vamos ser felizes, né? E, por é. favor, parar de focar no ruim, né? Vamos focar nas possibilidades que você tem, né? Eu ontem estava vendo um vídeo super legal de um amigo meu, que ele falava sobre o recipiente espiritual da gente, para a gente ter noção das pessoas que entraram na nossa vida, que nos ajudaram, os Só um exemplos que a minuto. gente teve. Peraí que eu tô fechando aqui a janela. Tá frio, né? Não, é que tá passando uma ambulância aqui mesmo. Ah, tá. Os exemplos que a gente teve, pessoas que foram importantes para levar para a gente para algum caminho, e até aquele que foi um inferno na sua vida, que você também aprende com ele para não ser igual a ele, né? Sim, sim. Né? E muitas vezes uma coisa que eu acho importantíssima nesse momento, o Halevi, que é uma pessoa que foi importantíssima na minha vida, que é o cabalista lá, né? O Halevi, ele tem um livro chamado Astrologia Cabalística, que é muito interessante, porque ele é um livro de astrologia, mas não é muito, sabe? Ele é como se fosse uma coisa filosófica dentro da astrologia, e ele tem um capítulo que se chama Providência. Então, ele fala da providência divina. Então, ele fala que a providência cria situações muito boas a fim de ajudar uma pessoa que está passando por dificuldade, e aí arruma um emprego, um casamento ou uma casa, e aquela pessoa... Mas que a providência divina também pode criar situações muito ruins para a sua vida, a fim de tirar você de uma situação de acomodação. Que isso, naquele momento, é chamado de má sorte e, posteriormente, de bênção disfarçada. E aí eu vejo muito esse momento que a gente está vivendo com essa cara da bênção disfarçada. Sim, e como sempre é sofrido, né? Quase sempre, Sim, né? É sofrido, sim. né? Sim, é Mas aquela tem... coisa. Outro dia eu comentei com um amigo meu que o plano Collor me salvou. Ele falou, caramba, quem vai dizer uma barbaridade dessa? Mas eu porque estava lá, te entendeu? tira da zona de conforto, né? Exatamente. Que ele diz que não é de conforto, é de segurança. Que é pior ainda, né? De Né? segurança, né? Porque Você você se pode... acomoda numa coisa que não é boa, mas você vai ficando. É. Né? A questão de procrastinar. O medo, né? O medo paralisa. Eu te contei, eu acho que a história, né, de quando eu pedi demissão lá da Petrobras, depois de 10 Lembro. anos, né? Então, mas a história, eu voltei por acaso mesmo, muito, muito acaso da vida, 2 meses depois,
eu voltei para dar uma aula na Universidade Corporativa da Petrobras, uma aula de finanças, né? A turma inteira, ninguém queria saber da aula de finanças, eles queriam saber como é que eu tinha tido coragem de pedir demissão da empresa. Assim, era tipo 40 horas de aula, 20 horas foi só para explicar minha vida. E porque assim, as pessoas queriam, né, ter assim, não sei se a coragem, ou pelo menos tentar, né? E a maioria não tinha condições, ou ficava com muito medo, né? Eu fico muito agoniada com essa questão das pessoas buscarem a segurança e perderem o canal da sua vocação, né? Porque aquela coisa, isso aqui vai me dar dinheiro, mas isso não é você, você não tem nada a ver com isso, né? Às vezes não, às vezes a pessoa tem lá as casas de dinheiro, de trabalho, de reconhecimento profissional estão em terra. Então ela tem um mapa que ela pode ir para uma coisa de concurso, tudo bem. Mas aí você vê uma pessoa cheia de signo de fogo, que é entusiasta, que tem que acreditar no que faz, que gosta daquilo, né? Que tem que trabalhar com a coisa mais da cultura, né? E aí a pessoa vai fazer um concurso público e ela fica infeliz. E o grande perigo, sabe qual é? A casa do trabalho é a casa 6. E a casa 6 também é uma casa ligada à saúde, saúde por maus hábitos, porque a 12 é doença crônica. Então, minha preocupação é a pessoa sair do caminho e ela fica doente. Fica Entendeu? mesmo. Por quê? Porque está infeliz. Então... o corpo físico, bom, não sou grita, especialista nos assuntos, mas grita. Está conectado ali, né? Com a mente, né? Com o espírito. Completamente. Então, assim, né? Eu acho que a astrologia é um instrumento poderoso para a gente dar uma direcionada para a pessoa. A pessoa, às vezes, chega para mim, às vezes, está completamente descompensada. Eu falo, minha filha, você está vivendo isso, isso e isso. Esse estranho você está vendo. Se você estivesse bem, é que eu ia ficar nervosa. Entendeu? Mas isso que você está passando é por isso, isso e isso. Explica o negócio e tal. Aí, quando acaba, as pessoas me abraçam e falam assim, muito obrigada, você me ajudou muito. Estou até calma agora. Não, e acho outra que dá coisa... Fala. Não, eu ia falar isso. Acho que às vezes a gente fica tão abalado assim que um norte já ajuda muito, né? Fala, poxa, achei aqui um lugar para um destino aqui para eu percorrer, né? E Exatamente. antes você estava indo para qualquer lugar, porque você não estava perdido, né? Exatamente. E tem essa questão também do tempo, né? A astrologia tem uma coisa que eu acho muito legal, que é essa coisa, o planeta anda para frente, anda para trás e anda para frente. Né? Então, vamos gerar do planeta retrógrado. Dependendo do planeta retrógrado, aquilo é complicado mesmo. Tá? Mas eu acho, particularmente, não estamos falando de astrologia mundial. Agora nós vamos viver uma coisa bem complicada, que eu já vou falar disso, que é o Marte retrógrado. Mas, no nível pessoal, eu acho assim, vem uma situação nova, é uma mudança, é uma novidade. Aí você tem a retrogradação do planeta. O planeta chegou num ponto, ele vai andar para... Não é andar para trás, mas é como se fosse. Não é exatamente isso, não. É um movimento relativo, né? Que parece que está não andando é para trás. exatamente isso, não. Aí ele dá uma travada, fica meio ali, e aí a sensação é de que está andando para trás. Sim. Enfim, para sintetizar, é isso. Então, o que acontece? Nesse processo de retrogradação, é um momento que a gente devia fazer uma pausa, olhar para a vida da gente e ver o que quer fazer com aquela mudança que aconteceu no primeiro movimento. O que é isso aqui? O que está bom daqui? O que está ruim? Onde é que eu vou atacar? Então, é um momento de estratégia para quando o planeta voltar ao movimento direto, você saber exatamente o que você vai fazer. Então, às vezes, a pessoa ansiosa já quer resolver tudo no primeiro movimento. Você não está pronta. O processo ainda está em curso. Às vezes o processo leva 1 ano e meio, leva 2. Por quê? Tem coisas ainda para aparecer no caminho, você vai atropelar e vai fazer besteira. E acho que isso é muito também da nossa cultura, né, atual, né, de querer tudo para ontem, de achar que... É que nem às vezes eu brinco com meus alunos de graduação, o pessoal quer se formar e já quer virar diretor já, né? Pois é, calma, mas essa aceleração do mundo... Eu acho que a gente está tendo uma chance maravilhosa com essa pandemia de parar e olhar
o que aconteceu na sua vida, o que estava acontecendo na sua vida que não estava legal. Qual é o ponto que você precisa ajustar na sua vida? Eu já sei o meu, tá? Então, assim, onde é que você estava exagerando, consumindo demais? Onde é que você estava acelerado demais e não estava vivendo a sua vida como deveria? Né? Então, assim, mesmo. olha que oportunidade de parada para avaliar, olhar para o seu casamento, olhar para os seus filhos, olhar para a sua vida, o que eu fiz de bom, o que eu não, onde é que eu errei, dá para eu consertar. Pô, é uma oportunidade maravilhosa. Eu tô procurando, assim, claro que já tem 4 meses, né, que a gente está nessa, Não, tá mas chato, sem dúvida nenhuma, tá chato. mas o que eu li de livro que eu queria ler e não tinha tempo, Isso. foi assim, agora, é agora, porque se não for agora, não vai Não, mais. ocupar o tempo livre fazendo coisas prazerosas para você. Então, vai fazer um curso de alguma coisa que você sempre quis fazer online. Né? Eu estou com 3 cursos pendurados aí que eu não consegui fazer meio só. Mas eu estou trabalhando direto, né? Então, essa questão do... Não, estou estudando outras coisas, mas esse curso era de desenho, né? Era de ilustração. Então, esse é da brincadeira, né? Então, ele Sim, não é mas a tem que ter prioridade. também, né? Tem Com que ter também. certeza, não, mas aí mas eu vejo um pouquinho e aí já saio fazendo, né? Agora, estou estudando horrores agora, né? I Ching, astrologia, fiz um monte de curso, com os meus amigos também, outros astrólogos que estão fazendo uns trabalhos, umas lives. Teve um que fez um histórico das pandemias, porque não existia esse histórico das pandemias. O que a gente Interessante. sabia era que 2020 seria um ano de enxugamento, de retração, um ano difícil, que poderia ter porto fechado, aeroporto fechado. A gente não sabia o que era. Mas o que aconteceu naquela época? Vamos para o assunto da live, né? O que aconteceu? A configuração de Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio. Tá? Capricórnio é um signo que cobra responsabilidade, seriedade, maturidade, e ele meio que atrasa as coisas, ele cobra que as coisas sejam legalizadas. Então não tem muita molezinha com ele, não. Ele mostra a real. Entendeu? E aí você tinha os 3 planetas conjuntos em Capricórnio. Os 3 planetas, Júpiter, Saturno e Plutão, juntos, na era cristã, é a 6ª vez que a gente vive isso. Tá? Então você tem lá no ano 113, 400 e pouco, 700 e pouco, 800 e pouco e 1200 e pouco. E aí parou. Aí agora. Então, todas as vezes que houve essa configuração desses 3 planetas juntos, porque assim, um leva 12 anos para dar a volta no zodíaco, outro leva 29 e o outro leva cerca de 247, porque ele é elíptico, ele não é redondo. Tá? Então, essa questão dos 3 planetas juntos, o estudo que a gente tinha era das guerras, né? E aí sempre pegando o Mediterrâneo. Né? Então a gente achava que podia ser uma guerra por causa dos imigrantes estourando no Mediterrâneo e que aquilo podia virar a 3ª Guerra Mundial. Ok. Sempre foi mundo ocidental com mundo oriental, tá? Ok? Clash de Então, civilizações, né? exatamente. Então, assim, isto é uma guerra biológica? Pode ser. Pode ser. Né? Aí o Eduardo Maia fez um estudo falando das ocultações de planeta. Ocultação é que nem um eclipse, só que em vez de ser de Sol e Lua, é de outro planeta. A Lua passa na frente e oculta o planeta. Né? E ele chegou à conclusão que as pandemias que ele estudou lá desde a Rússia, lá, a gripe russa, né? Eles... Né? E por Você tá? Voltou. Tá me vendo? Oi? Tô Tá. aqui, tô aqui. Voltou. A história é Urano e Gaia, né? O céu e a terra. Gaia teve 45 filhos, já não aguentava mais, pediu ajuda para o filho.
Saturno foi lá e castrou o pai, né? Numa parte do falo dele, uma parte caiu no mar, de onde nasceu a Vênus, que é aquela história do quadro do Botticelli, Nascimento de Vênus, e a outra parte caiu na Terra, da onde nasceram as eríneas, né? As eríneas são as fúrias, né? E aí Eduardo também descobriu que uma das eríneas, chamada Tisífone, tá? Ela é responsável pelas epidemias e ela meio que castiga os reis, entendeu? Então essa daí estaria completamente associada ao momento, né? Porque é Megera, Alecto e Tisífone, né? E aí tem essa história que teria a ver com as pandemias. Fica aí mitologia pura, porque na astrologia é muito interessante você entender mitologia de signo e fazer a ligação. Bom, então nós tínhamos tudo isso. Temos também Urano que está em Touro, tá? Urano em Touro, Touro rege alimentação, dinheiro, né? Tudo que são as posses, né? Então, Urano em Touro bagunçando o dinheiro do mundo desde 2018. Você quer ver uma situação louquíssima? O Urano entrou em Touro no dia 15 de maio de 2018. Você lembra da greve dos caminhoneiros? Oh, lembro. Então, no dia exato, caía na Casa 3 do Brasil. Casa 3 é estrada. E Touro comida. Olha que loucura. Eu lembro bem porque eu lembro que eu carreguei bem as baterias das minhas bicicletas elétricas para não ficar dependente de combustível, de gasolina. Mas Bom, eu lembro mesmo. Então, o que está rolando agora, né? Essa história, Urano, Saturno e Plutão. Urano, Saturno e Plutão. Plutão, Júpiter e Saturno. Júpiter expande, Saturno contrai, e Plutão ou transforma ou mata. Tá? Ele fala de morte e renascimento. Então, os três juntos, onde cai a configuração no seu mapa pessoal, é o momento de você ver o que você precisa transformar na sua vida, o que você pode restaurar, o que você pode regenerar e o que você tem que deixar partir. É meio fênix, assim? Completamente. Então, é isso. Então, assim, se está em Capricórnio, é uma energia que é antiga, tradicional e que já desgastou, tá? Sim. Porque Capricórnio é o poder estabelecido. E também Saturno é o senhor do tempo, tá? Urano está lá em Touro, cobrando que haja uma modernização dos valores das pessoas, tá? Ano que vem vai ter a quadratura de Urano com Saturno e Urano com Júpiter, né? Então, assim, vai ser o choque do processo da modernização contra as pessoas que querem continuar com aquele esquema que já não dá mais. Mas é modernização de valor, né? De valores de valor humanos, de tudo. Né? As de pessoas tudo. têm que se reinventar. Não é mais a coisa de um só, né? Porque o Capricórnio é o poder estabelecido, é meu, né? O Aquário já tem uma configuração de do grupo, a coisa é compartilhada, a coisa é cooperativada, também tem violência, tem movimento de grupo, greve, pode esperar que vai ter. Mas Pode esse esperar que movimento vai ter. compartilhado na economia já vem acontecendo bastante, né? Com Sim, porque o Urano já está em Touro desde 2018. Esses novos negócios todos, né? De Uber e até essas bicicletas, né? Que a gente aluga, é tudo compartilhado, ou seja, não é de ninguém. Não, né? e agora tem também o Uber Flash. Você já usou o Quer Uber dizer, não é Flash? de ninguém, né? Tem um dono Não, ali, mas não, o Uber Flash é para entregar coisa na casa dos sim, outros. Olha que beleza. Sim. Já usei várias vezes, mandei presente para os amigos, foi um sucesso. Entendeu? Mas aí, esse ano, a gente teve, então, essa história, que a gente está todo mundo trancado, né? Tendo que olhar para si, né? Sim. Então, estava todo mundo numa aceleração maluca, olhando para fora, não olhando para dentro,
E a vida está cobrando que a gente se enxergue. Olhe para os seus erros, para os seus acertos e trace uma nova estratégia de vida, né? Não? A gente está meio sempre que fugindo da gente mesmo, né? E aí agora ficou complicado. Não, aí eu acho que é o momento exatamente isso, né? Então, eu acho que tem isso. A gente vai ter agora, nesse segundo semestre, o Marte entrou em Áries, né? E normalmente o Marte fica 2 meses no signo. Só que ele vai ficar até janeiro, até dezembro, até o fim do ano, tá? Então, Marte em Áries está em casa, está em domicílio. É muito bom, Marte em Áries. Tá. Só que Marte em Áries é energia de ação, tá? Então, é assim, a inovação, começar as coisas, beleza, tá? Só que ele vai retrogradar. Então, o que é um Marte retrógrado? Imagina que você comprou uma Ferrari último tipo, tá lá chiquérrimo andando, e vem aquele mega engarrafamento. Aí você fica possesso, não fica? E danado, eu devia ter comprado no helicóptero, não é mais ou menos isso, né? De repente sair até mais ou barato. menos. Então é aquela coisa. É energia de retenção. Você quer avançar e tem uma situação que te trava, né? E o que é isso? Esses 3 planetas, que não são brincadeira, tá? O Marte vai fazer quadratura com todos eles. Quadratura é um aspecto de tensão, tá? Então, com essas quadraturas, há risco de guerra. Aí por setembro, outubro, o negócio vai ficar esquisito. E existe uma questão econômica no mundo, com certeza, né? Essa pandemia quebrou muita gente. Os países foram emprestando dinheiro que não tinham, alguns saíram imprimindo dinheiro também e pagando sua própria conta. Isso não vai dar muito certo, né? E tem uma... Eu não entendo de economia, isso aí é sua área, não é a minha. Mas você sabe que tem isso rolando, né? No Brasil, sim. Eu estou vendo uma coisa que vão inventar algum imposto para cobrir o buraco. Sim. Não tem... dinheiro não dá em árvore. Não tem como. Né? Exatamente. Agora, alguém tem que estar produzindo o Marte fica retrógrado. Deixa eu dar aqui, já perguntaram aqui, ó. Então, ali, 29 de setembro, o Marte faz quadratura para Saturno. Marte é energia de ação. Saturno é autoridade. Então, isso é conflito de autoridade, pode ser manifestação de rua, pode ser briga com autoridades mesmo, tá? Depois você tem o Marte quadrando Plutão em 9 de outubro. Esse já pega mais acidente, risco de desastre ambiental, porque Plutão é uma coisa que vem das profundezas, né? Terremotos, essas coisas animadas. E o Marte quadrando Júpiter, que pode dar uma confiança excessiva, né? As pessoas já achando que pode ir para a rua, vamos lá. Não é por aí não, galera. Isso calma. É quando? Isso é quando? Isso é 19 de outubro. Tá? Porque já está começando, né? E aí você tem esses retrógrados, depois o Marte anda para frente, mas aí ele só vai pegar a quadratura com Plutão em 23 de dezembro. E aí também é o fim desse ciclo, dessa planetada em Capricórnio, porque Júpiter e Saturno, já dezembro, janeiro, já vão para Aquário. E aí a gente já começa Júpiter e Saturno em Aquário ano que vem, o Plutão entrando em Aquário em 2023, 2024. Então, a energia do mundo muda completamente. A gente sai dessa coisa mais rígida, mais autoritária. Não que Aquário não tenha autoridade, também tem. Mas é como se fosse uma coisa de invenções, modernidade, violência também, tá? Mas é um ano mais... que pode ter mais choque entre o novo e o velho. Então, por exemplo, eu estou vendo, né,
Eu acho que a história do 5G vai dar uma grande encrenca. Por quê? Porque aquilo é nocivo, gente. E me diz uma coisa, quando é que é o fundo do poço, hein? Ainda tem mais para descer aí? O fundo do poço é esse aqui. É até novembro. Tá? Depois melhora um pouquinho? Depois é diferente. Tá? O ano pior é o 2020. Existe uma coisa que se chama índice cíclico de Barbot. André Barbot era um astrólogo que morreu ano passado, com 92 anos, algo assim. 90 e alguma coisa. E esse cara, ele deixou um legado para a humanidade maravilhoso. Ele se juntou com 2 outros astrólogos e ele fez 2 gráficos. Baseado no movimento heliocêntrico, ele fez 2 gráficos colocando as situações no mundo, assim, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, quebra do Muro de Berlim, tá tudo lá nas pontas do processo do índice cíclico de Barbot. Isso dá para ver na internet fácil, tá? E aí era um para o século XX e um para o século XXI. O do século XXI, de 2015 ou de 2013, agora eu estou na dúvida, existe uma coisa de uma descida, e aí 2020 seria a coisa mais baixa que tem. Então, o pior ano do século XXI é o ano de 2020. Tá? Então, o pior é esse. Bom, hein? Né? Então, mas aí fica 20, 21, 22, a gente ainda passando por um reflexo do 2020. Né? Porque isso aí abalou as finanças, abalou a vida das pessoas. Então, isso é um reflexo ainda. Vai ter uma crise financeira mundial muito séria. O mapa dos Estados Unidos tem Plutão com Plutão. Eu fui lá estudar quando Plutão foi descoberto, foi em 1930. E aí você tem uma oposição de Plutão e uma quadratura. Só para você poder ver, né? Porque se não tinha antes, não tem como ver, né? Então, no aspecto de 1935, o Roosevelt entra e ele consegue criar os seguros-desemprego, umas coisas assim, uma coisa de saúde, e ele consegue levantar. Agora, a quadratura, que foi 82, foi uma crise nos Estados Unidos violenta, financeira. Agora, o que vai ter agora, nunca tivemos, entendeu? Plutão fala de morte e renascimento. Se o Trump não ganhar a eleição e entrar outro, é possível que haja uma mudança e que venha um mecenas aí, o Messias salvar o mundo. Vamos ver. Agora, se ele continuar, eu acho que pode ter uma derrocada financeira violenta e aí vai todo mundo, né? Efeito dominó, né? Isso você entende mais que eu. Não sou entendo nada disso. Estou falando em termos de céu, tá? Aquela história, o que está em cima é igual ao que está embaixo. Se você quer entender o invisível, observa o visível. Isso é máxima de cabalista. Né? Exatamente isso. Então, é essa história aí de vamos ver o que vai ser ano que vem. Porque ano que vem você tem essa história dos Estados Unidos, tem uns trânsitos de Urano, né? O Urano em Touro. Touro é o dinheiro. Então, Urano é o inesperado. É o planeta que bagunça tudo, que não tem muita regra. Então, quando entra Urano, você não sabe o que vai acontecer. Né? Lá no I Ching, ele é chamado de fantasma. Urano é o planeta do imprevisível. É o destruidor de planos. Não. Ele é o inusitado. Ele pode destruir tudo, mas ele tem uma coisa que eu acho muito legal. Eu falo por mim, porque eu fiz um estudo da minha vida com os Urano, que eu tenho Urano muito forte. E assim, eu acho que ele tira você de uma situação, aí deixa você meio perdido no tempo, e de repente ele te coloca numa situação que é o seu caminho verdadeiro, e você jura que você não tem nada a ver com aquilo. Entendeu? Mas é aquilo mesmo que você veio fazer, então vai. Entendi. Entendeu? Então a história com o Urano segue o fluxo, não fica discutindo com ele, porque não dá para entender. Certo? Entrou alguma coisa aí.
tá? É, Bom, é o que virou aqui. então, ano que vem, a gente vai ter Marte com Urano em janeiro, Saturno e Júpiter vão quadrar Urano, tá? Aí o Saturno e o Júpiter estão em Aquário, já não estão mais em Capricórnio. O Touro tem a ver com a questão do apego, né? Da coisa estável. Aí o Urano vem e derruba, entendeu? Então, assim, temos risco de sacudidas financeiras, econômicas no mundo. Bolsa de valores vai sacudir bonito. Então, assim, cuidado com bolsa já a partir de dezembro, mas janeiro tal, vai ser mais complicado. Esse mês de janeiro tá bem esquisito. Não quer dizer que é ruim, mas é uma mudança de paradigma. A gente tem que sair dessa vidinha que a gente levava e entender um outro sistema, que é completamente novo. Né? O mapa dos Estados Unidos tem essa questão do Plutão-Plutão. Não sabemos o que será isso. O mapa da China está com Júpiter e Saturno entrando na 1, dizendo que eles estão se estruturando e crescendo. Então, assim, se a China vira o poderoso da vez, a gente não sabe o que vai ser. Mas, assim, com certeza não será o que era antes. Porque se é em Aquário, tudo está mudando. É um novo projeto de vida. É um novo sistema. E o que é, a gente ainda não sabe. Então, é aquela história que ele verá, né? E aí é Temos o que aguardar e experienciar as coisas para poder tomar uma atitude. Entendi. Mas, e aí então, você assim, tem, ó. Diga. O Marte conjuntando Urano, cobrando essa coisa de modernização, de reinvenção, dessa coisa de compartilhamento, né? Então, assim, eu tenho muito cliente que está querendo fazer coisas. Eu falo, cara, de repente, você pega um espaço, junta os pequenos produtores e vende coisa de uma porção de gente num espaço seu, de comida, de coisa assim, né? E cria aquilo, pode ser um caminho, né? De repente a pessoa tem aquela vibração de juntar as pessoas, ela pode coordenar um grupo de pessoas que não tem oportunidade e fazer aquilo render para todo mundo, né? Isso é completamente aquariano. Legal. Agora, fala. Não, eu ia falar em economia, finanças, assim, o que sempre assusta nessas crises são os custos fixos, né? E quando você consegue pensar em algo compartilhado, esse custo fixo, ou ele dilui ou ele fica mais fácil de ser gerenciado. Então, tá caminhando assim com a lógica econômica, né? Uma Sim. lógica que deve cada vez ficar mais forte mesmo. Ninguém quer assumir os riscos todos sozinho, né? E é isso, né? Por que você tem que ter um escritório sozinho? Você pode ter um escritório com 4 pessoas, né? Aluga um espaço grande, cada um tem uma sala e podem trabalhar entre si. Sim, e um ajudar o outro. Exatamente. Né? Então, isso tem a ver. Mas o aquário também tem a coisa do cada um por si. Tem as duas histórias. O grupo, né? Cadê a minha turma? Né? Mas também tem a coisa do se fechar, do ficar um pouco hostil, do se defender. Tem esse lado também. Entendeu? Então, o que eu vejo é isso. É um momento muito legal no sentido de se poder ter novas oportunidades. Sabe? Eu acho que é isso. O que você queria fazer a vida toda e não se permitiu quando era criança? De repente, retoma aquele projeto. Aquela coisa que você queria fazer tanto quando você era criança. Quem sabe você não vai descobrir, né, um caminho e não vai ser feliz com aquilo. Porque a felicidade não é só dinheiro, né? Vamos combinar, né? Sim, sim. Tem um filme... Então... Fala. Não, tem 2 filmes que eu acho interessantes a gente ver. Um chama-se Quanto Tempo o Tempo Tem, que é da Adriana Dutra, que é uma menina brasileira, eu conheci ela criança. E é um documentário falando sobre a aceleração do tempo. Isso era como a gente estava. E a gente tem que tomar cuidado para não voltar para isso. Tá?
E o outro filme que eu acho muito interessante se ver, que é uma outra coisa nada a ver, tá? É o Kingsman, Serviço Secreto, que tem a ver com a história do 5G. Que eu não sei se você viu esse filme, que o Samuel L. Jackson faz o vilão e ele dá internet de graça para todo mundo. Só que ele usa a internet para pirar as pessoas. Aí nego se suicida, fica louco, violento. É uma doideira. Né? Porque tem essa coisa, né? Que os cineastas são visionários, né? Sim, sim. Esse quanto tempo tem, né? Você já tinha me falado dele. É muito legal. Acho que super vale a pena ver. Acho que acorda as pessoas, né? Porque é um documentário que tem cientista, tem rabino, tem filósofo. Ela andou pelo mundo, foi entrevistar todo mundo. E tem até o povo do transhumanismo, né? A galera chipada. Aquilo é uma maluquice, não é não? Agora, Fernanda, você deu uma visão assim, mais de, digamos assim, de 1, 3, 4 anos para gente, né? Sim. Mas eu sei que você tem feito umas leituras semanais, né? Como é que as pessoas podem se beneficiar aí dessas leituras semanais? Tá lá no meu Instagram, Fernanda Chassel, tá no meu Facebook. Aquilo é uma coisa curtinha, só para dar uma direcionada do que está acontecendo na semana. Não tem nada a ver com o meu trabalho pessoal. O meu trabalho pessoal é outra coisa. Né? Porque a minha história é ajudar a pessoa a se entender, ajudar a achar um caminho para ela, tentar entender os nós que ela tem na vida, o que atrapalhou ela na vida, porque pelo mapa você tem uma coisa também de idades, né? Tá, você tem um bloqueio aqui com 7 anos de idade, o que aconteceu? Né? Ou o que houve aqui com 10? Ah, meus pais se separaram e eu fiquei abandonada, né? Então aquilo ali reflete. Tem os tempos que voltam, tem a coisa do trauma de parto, mais uma vez, que pode... que tem também o trânsito. Quando você tem o nascimento tem a ver com ascendente, tá? Então, ascendente é você nascendo, descendente é sua mãe na hora do parto, tá? Quando você tem planetas passando ali, aquilo é ativado. E você, de alguma forma, recria o seu trauma de parto. É muito interessante isso. Né? Eu não sabia, não. Então, cara, é muito legal, é muito legal. Então, assim, né? Eu tenho um cliente que ele é muito engraçado, e ele nasceu de cesariana, né? E a cesárea, uma das maiores causas, as pessoas não sabem disso, tá? Da dependência química das pessoas é a cesariana, bicho, porque nego toma um monte de anestesia, fica lá agoniado. A mãe tomou anestesia, colapsou, apagou, tudo. Imagina um apagão. Você está 9 meses nutrido pelo cordão umbilical, conectado com sua mãe, no escurinho, numa boa. Aí, de repente, o médico dá anestesia para sua mãe, você não sente mais a sua mãe. Cortou a conexão. São 7 minutos para a anestesia chegar para você. Imagina a agonia que são esses 7 minutos. Você não está entendendo nada. Tudo explodindo lá dentro, você não está entendendo nada. Aí, depois de 7 minutos, aquela anestesia chega para você, você dorme, fica lá, acorda, aí o médico vai lá, corta a barriga da mãe, arranca você lá de dentro, às vezes torce, contorce, se estiver fora de posição, né? E aí a pessoa é invadida, né? E às vezes estava dormindo, né? Então a pessoa nasce cheia de anestesia. Então toda vez que ela fica agoniada, ela vai buscar algo para se anestesiar. Né? Uma química, pode ser chocolate, Coca-Cola, pode dormir, pode arrumar algo para se anestesiar, pode ser bebida, não sei, cada um tem uma coisa. Cigarro. Então isso aí gera compulsão. Gera compulsão. Porque a primeira coisa que você viveu, se 85% da sua consciência emocional é feita até os 4 anos de idade, o nascimento deve ser 50%, né? E cada vez muito mais sério isso. Cada vez mais está sendo como objeto de estudo essa fase, né? Não, aliás, e tem isso, não só o trauma de parto. Não, eu ia falar antes do nascimento até ali 5, 6 anos de idade como sendo determinante para o resto da vida. Com certeza. Então, o que aconteceu no pré-natal também conta. Né? Então, por exemplo, a pessoa ia nascer
e na hora que ela ia nascer, perto do nascimento, morreu o avô, ou a mãe perdeu um filho antes dela nascer. A vida e a morte caminham juntos para ela. Quando está tudo muito bem, ela começa a fazer confusão. Eu não mereço. Entendi. Entendeu? Você era Aqui, esperado homem e nasceu mulher. Você vai incorporar Você pode ser fisicamente mulher, mas vai ter cabeça de macho. Não tem jeito. Para agradar os pais. Fale. Não, tá faltando aqui uns 8 minutos. Sim. Vou ler aqui umas perguntas. Vou começar pela da minha esposa aqui, né? Senão ela briga comigo, né? Netuno vai ficar em peixe até quando? Pronto, essa pergunta eu não sei responder. Mas então assim, pula. se ele está aos 20 graus, se ele está 20 graus, ele deve ficar mais uns 5 anos. Mais ou menos isso. Porque ele fica 14, 15 no total, né? Se ele está em 20, deve faltar uns 5 anos, mais ou menos. Aí tem que olhar a efeméride, que aí eu de cabeça não sei. Agora, tem uma coisa. Peraí, deixa eu falar uma coisinha que eu não falei. A gente vai ter um aspecto agora, entre julho e outubro, de Netuno com Júpiter. Esse aspecto pode ser uma coisa de todo mundo animado, achando que conseguiu a vacina. Pode até pintar uma vacina, mas essa vacina não vai funcionar para todo mundo, não, tá? Eu acho que vacina é dezembro, e aí, possivelmente, lá para março é que realmente vai estar, quando tiver o solstício, né? 21 de março, aí acabou esse processo desse ano, porque as coisas funcionam assim, você tem um mapa daquele período. Então, aquele mapa vale até a próxima entrada em Áries. Então, fica aquela energia meio presa ali, entendeu? A Beralda, você já conhece a Beralda da minha live que eu fiz com ela. Ela está perguntando Sim. aqui, Netuno em peixe significa o quê? Netuno em peixe está no signo dele, né? Então, Netuno, o peixe no positivo, são 2 peixes, né? Um que nada para cima e um que nada para baixo. O peixe é o último signo do zodíaco, ele contém todos os signos. Então, o pisciano ele tem uma capacidade gigantesca de criatividade, de sensibilidade, ele é intuitivo, inspirado, tem a coisa toda do lado artístico, do lado terapêutico. Isso no lado positivo. O negativo do peixe é o horror, tá? Porque dá fraude, mentira, roubo, alcoolismo, droga, todas essas coisas. Então, tudo tem 2 lados, né? Não podemos esquecer disso, né? Tudo tem luz e sombra. Aqui, e a gente às vezes fica na luz, às vezes fica na sombra, depende. Sim, sim. O Tarcísio, que é um amigo meu que mora lá no Canadá, está perguntando aqui se o movimento astral mostra boas perspectivas para o Brasil. Não, o Brasil vai ficar essa encrenca. A gente tem um eclipse no fim do ano que pega a América Latina, então isso não é um bom indício. O problema, tem muita coisa caindo na casa 12 do Brasil também, no eclipse, eu não sei se é no... Não, o eclipse de dezembro cai tudo na 9, mexendo com o judiciário e as coisas que vêm de fora. O de janeiro que cai pegando casa 12. Casa 12 é hospital, prisão, então ali vai ter encrenca. E também tem a coisa do Urano pegando o Saturno da casa 3 do Brasil, pegando problema com estrada, problema com escola, e casa 12 vai pegar o hospital, né? Então, essas coisas continuam, entendeu? Não tenho muito como falar muito. Eu estou me preocupando mais é a história dos Estados Unidos, tá? Eu estou muito mais preocupado com isso, porque esse aspecto é bombástico. E ele mora no Canadá, o Canadá tá ali coladinho, né? Pode sofrer algum... Não, e tem o seguinte, não pode esquecer dos fenômenos físicos. A gente tem um monte de furacão aí para chegar, né? Essa época agora é a época dos furacões nos Estados Unidos. E esse Plutão pode dar um terremoto gigante, né, filho? Não só financeiro, mas terremoto físico. É uma fase puxada, né? Uma fase puxada, puxado, bicho. Tá puxado, vírus, não tá fácil, não. Gafanhoto, tem até aquela coisa, né? Você anda com máscara para não comer gafanhoto e você engordou para não ser
para não ser arrastado pelo ciclone, né? Tem É, essa bobagem. exatamente. Claro, a gente tem que rir, né? Senão não dá. Não, tem que usar o humor, Senão- cara. A saída é pelo humor e pela arte. Então, assim, tá parado, não tá fazendo nada, vai inventar um curso de arte, vai ver live de música, vai ler livros bons, é por aí. Entendeu? Que Não é fica criatividade, né? só no Que é sofrimento. Exatamente, a saída é a criatividade. Não fica criatividade focado no ruim, pelo amor de Deus. meu professor de filosofia lá da PUC, o Danilo Marcondes, ele falou: a única coisa que ainda nos diferencia das máquinas, ou que vai ainda nos diferenciar, é a criatividade. Com certeza. Então, eu acho que é bom já começar a gostar E disso, vamos né? combinar que brasileiro é criativo pra caramba, né? Opa, muito. A E Nath ele vindo tem aí um humor pesquisar. sarcástico, né? O que se inventa de bobagem, gente. É muito bobagem. Eu rio o dia inteiro, graças a Deus, né? Porque se for levar tudo muito a sério, tem que levar a sério, mas tem que dividir, né? Tem que equilibrar, senão Com a certeza. gente, Não, não, a tem que gente ter, passa tem que mal. quebrar com essa dor, não pode ficar só na dor, né? Tem que tentar ser feliz de alguma forma. Então, aquela coisa, acordou de Sim, sim. manhã, foi dormir mal, acordou de manhã, não vai ver jornal, pelo amor de Deus, liga o som. Eu tenho uma história engraçadíssima, que foi um dia que eu estava assim, eu falei, gente, por que eu tô mal? Gente, eu fico vendo jornal de manhã em vez de escutar música. Aí eu peguei, liguei o som, né? Nem sabia o que estava lá dentro. Aí estava um disco do Moisés Marques e a música que começava assim: enfim, o horizonte melhor nos sorri, há um céu de esperança no ar, que nos seus dos olhos luziu. Minha dor virou gota no mar, sou feliz, pois tenho amor para dar. Eu falei, é isso que eu preciso. É isso. Não é? Eu fiz uma experiência real mesmo, né? Eu, em 2018, eu falei, esse ano eu não vou assistir nenhum jornal, telejornal. Acho que foi um dos melhores anos da minha vida. É, Eu me cara, porque sinto, aquilo assim, contamina, eu né? assistia, Aquilo claro, que eu contamina. acessava, né? Eu acessava notícia de vez em quando, mas só de eu ter aliviado, nossa, como melhorou. Mas enfim, Fernanda, deve estar acabando. Eu já vou me despedir Sim. daqui, vou deixar agora você dar as suas últimas palavras e Não, eu acho não isso, sei. gente. Vamos focar no bom, tentar buscar saídas para a nossa vida, não ficar só no mimimi. O que você pode fazer para resolver a sua vida, né? Então, vai estudar, vai se especializar em alguma coisa. Se você está sem caminho completamente, busca um caminho, busca fazer coisas que você gosta, vê as coisas que você sabe fazer bem, usa aquilo, cria uma profissão em cima daquilo. Eu acho que é isso. Oi? Você travou. O que? E, Travou. e se possível, Fala. Ixi, um... se possível, o quê? Travei? Não, mas tô aqui. Tá me ouvindo? Oi? Tô, agora tá. Voltou. De volta. Ih, travou. Acho que deve ser o tempo que está acabando, não?